O senhor Mateus, irmãos e irmãs que também nos acompanham pelas redes sociais. A palavra de Deus hoje vai nos trazer a figura da vinha, vai nos falar sobre a vinha, sobre o vinhateiro, para que a gente possa entender melhor, essa passagem, tendo uma compreensão melhor daquilo que Deus hoje nos exorta, daquilo que hoje Deus nos ensina. Logo na primeira leitura do profeta Isaías, no versículo 7, diz assim: já dá todo entendimento daquilo que é a proposta de Deus para nós hoje. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis a injustiça. Esperava obras de bondade, e eis a iniquidade. Então a palavra de Deus hoje vai nos dizer que a vinha é a casa de Israel. A vinha é a casa de Israel. O que a primeira leitura do Evangelho hoje quer nos dizer? Que Deus direcionou ao povo de Israel, à casa de Israel, a palavra, o direcionamento, colocou tudo aquilo que era a sua vontade, a sua proposta, o seu desejo para o povo de Israel, e esperava que esse povo acolhesse e depois transformasse todo esse acolhimento em frutos, e que aquele povo, o povo de Israel, então pudesse dar muitos frutos. Por isso que o Evangelho fala que mandou um e não aceitaram, mandou outro e rejeitaram, mandou o terceiro e rejeitaram, depois manda o que? O filho. Então pensa-se o que? Se eu mandar o meu filho, eles vão respeitar. Jesus, quando conta essa parábola, quando ele fala que manda um, manda o segundo, manda o terceiro, e eles vão rejeitando, ali é o simbolismo dos profetas. Ou seja, manda um profeta para anunciar, para falar, para exortar, o povo rejeita. Manda outro profeta, o povo rejeita. Manda o terceiro profeta, e assim Deus vai enviando pessoas para passar a sua vontade, aquilo que ele queria, e o povo rejeita. E Jesus conta na parábola que o Senhor Davi então diz: agora vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. E quando eles percebem que é o filho, fala: esse é o herdeiro, vamos matá-lo. Ou seja, Jesus estava falando de si próprio. Ou seja, quando Deus envia o seu próprio filho para que o povo de Israel acolhesse, e o povo rejeita. E ele finaliza a parábola então dizendo: já que vocês rejeitaram, vou destinar então a um outro povo. Vou colocar então para que outro povo possa desfrutar, possa produzir frutos, e esse povo somos nós. Deus então pega e coloca sob a responsabilidade da igreja, sobre cada um de nós, a necessidade de produzirmos frutos para que outros possam então aproveitar aquilo que Deus tem para passar através de cada um de nós. Essa responsabilidade é nossa. Por isso que a parábola, quando fala na primeira leitura, eu esperava que a vinha fosse produzir bons frutos, mas ela produziu uvas selvagens. Ou seja, não entenderam nada, não acolheram nada, não vivenciaram nada, não colocaram nada em prática. Era para produzir muitos frutos. Será que tipo hoje de pessoa nós estamos sendo? Diante da nossa família, diante da sociedade, diante de todos os lugares onde nós passamos? Somos pessoas que estamos produzindo frutos, ou somos frutos selvagens? Aquelas pessoas que reclamam de tudo, aquelas pessoas mal-humoradas, aquelas pessoas que criticam todas as pessoas, que acham ruim de tudo, aquela pessoa amarga na vida? Ou somos pessoas amáveis? Somos pessoas bondosas? Somos pessoas caridosas? É isso que a palavra de Deus hoje vem nos dizer, para que a gente não seja aquele povo que rejeitou os ensinamentos de Deus, para que a gente não seja aquele povo de cabeça dura, que quis viver contrário à vontade de Deus, e por isso pagou um alto preço. E é assim que paga-se um alto preço, aquele que não quer viver aquilo que Deus tem para a sua vida.
aquilo que Deus destina para a sua vida, aquilo que Deus direciona para a sua vida. Devemos ser o quê? Pessoas acolhedoras, pessoas que possam produzir frutos, frutos de paz, frutos de bondade, frutos de amor, frutos de respeito. Senão nós vamos ser mais um no meio de uma sociedade que é altamente preconceituosa, uma sociedade que acha que é dona da verdade, que se sente no direito de apontar o dedo para alguém e acusar os seus erros e falar das suas fraquezas. Nós devemos ser o que? Sal da terra e luz do mundo lá fora, porque ser cristão aqui dentro é fácil, ser pessoa de fé aqui dentro é fácil, querer testemunhar aqui dentro é fácil. O desafio nosso é acolhermos aquilo que Deus tem para cada um de nós e colocarmos em prática lá fora, e sermos contrários a tantas situações. Em outras palavras, viver o cristianismo no nosso tempo, viver a fé no nosso tempo, é nadar contra a correnteza. Requer esforço, requer vontade, requer dedicação e, acima de tudo, comprometimento. Será que você está disposto a nadar contra a correnteza do mundo? Será que você está disposto a se posicionar numa sociedade onde muitos vão te achar, ou vão querer te acusar, vão querer falar tantas coisas, porque o Evangelho é isso? O Evangelho muitas das vezes é você se posicionar, não para que o outro, não para que você acuse o outro, mas que você testemunhe aquilo que você crê, que você não tenha vergonha de viver aquilo que você crê. Nós não podemos ser pessoas que tenham medo de viver aquilo que nós cremos, porque se nós tivermos medo de vivermos aquilo que nós cremos, de colocarmos em prática aquilo que nós cremos, se nós tivermos esse medo e não fizermos isso, nós seremos esse fruto selvagem, essa uva selvagem, essa que depois foi abandonada, porque no primeiro momento, diz a primeira leitura, que a vinha foi cercada, ou seja, ela foi protegida, e depois o Senhor da vinha, o que é que diz? Já que deu fruto selvagem, manda tirar essa cerca, abandona, vão pisoteá-la, vão esmagá-la, vão destruí-la. Por quê? Porque não conseguiu produzir frutos. E o fruto se produz de que forma? A partir do momento que eu acolho aquilo que Deus quer para a minha vida, a partir do momento que eu entendo aquilo que Deus está falando, mas não apenas entendo, mas começo a colocar em prática, porque seremos nós, as pessoas que serão cobradas por Deus a produzirem frutos, como na parábola dos talentos. Aquilo que Deus colocou para você, o que você tem feito? Você tem enterrado os seus talentos? Você tem escondido os seus talentos? Ou você tem multiplicado os seus talentos para que outros possam desfrutar de tantas coisas através da sua vida? Ah, diácono, mas eu não tenho nada para oferecer. Eu sou uma pessoa extremamente limitada, eu sou uma pessoa cheia de problemas, eu sou uma pessoa cheia de situações que acho que eu não tenho nada para oferecer. Se você acha que você não tem nada para oferecer do que é seu, ofereça apenas Deus, já é o suficiente. Se você oferecer não aquilo que é mérito seu, não aquilo que é uma grande virtude sua, mas se você oferecer aquilo que não é seu, que é o próprio Deus, já é o suficiente. Se nós oferecermos apenas Deus, já é o suficiente. As pessoas às vezes não precisam tanto dos nossos talentos, tanto das nossas virtudes, apenas Deus, que não é nosso, não é nosso, não é mérito nosso, é apenas aquele que habita dentro de cada um de nós. Isso é o suficiente. E se Deus habita dentro de você, e você é templo do Espírito Santo, você é casa de Deus, você é morada de Deus, isso já é o suficiente para que você possa passar para o outro aquilo que ele precisa, porque aquilo que o outro precisa não é o meu mérito, não é aquilo que eu acho que eu sou bom, não, ele só precisa aquele que mora dentro de mim. E se aquele que mora dentro de mim está doido para chegar na vida do outro, basta apenas que eu faça o simples da vida, mais nada. Se eu fizer o básico da vida, o simples da vida, já será suficiente para que o outro alcance a graça
porque Deus já sabe as suas necessidades. Então, que sejamos pessoas que possam produzir frutos na vida de alguém, que possa gerar vida na vida de alguém, que possa gerar esperança na vida de alguém, que possa ser alguém que consiga valorizar os outros. A palavra de hoje vai dizer que as uvas que foram selvagens foram pisoteadas, e essas uvas é a representação de cada um de nós. A vinha, que é a representação do povo de Israel, que foi rejeitado, que foi deixado de lado, porque não soube aproveitar. Quantas pessoas têm sido pisoteadas que você conhece? Quantas pessoas têm sido maltratadas, desprezadas, abandonadas? Quantas pessoas que estão jogadas às traças? Quantas pessoas que estão abandonadas, não nas ruas, mas às vezes estão abandonadas dentro de casa? Está vivendo a experiência da solidão, mesmo cercado de pessoas, pessoas sem propostas de vida, pessoas sem esperanças, pessoas sem rumo, sem direção. E às vezes nós seremos o quê? Cristãos apáticos, de braços cruzados, sendo indiferentes ao sofrimento do outro, sendo indiferente a tudo que o outro está vivendo. Que possamos apenas fazer o básico, mais nada. Possamos fazer apenas o simples. As pessoas não esperam muito de nós. As pessoas não esperam muito de nós. Esperam apenas aquilo que nós podemos fazer. Porque o que nós podemos fazer não é muito. Porque o muito quem faz é Deus. Então que você se coloque a ser fruto na vida de alguém, que você se coloque a ser um portador da graça de Deus na vida de alguém, porque muitos, como representa a vinha, estão sendo pisoteados. Que possamos nós ser pessoas a estendermos as mãos para essas pessoas e tirarem desse sofrimento, e tirarem dessa angústia, e tirarem desse amargor da vida, e tirarem dessa situação que para muitos já não tem nem mais esperança. Somos nós que estamos aqui dentro, ouvindo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, tendo essa comunhão com Deus, que devemos colocar em prática lá fora. Então que o Senhor nos enche no dia de hoje de esperança de sermos alguém que possa produzir frutos na vida de alguém. Porque se você produzir fruto na vida de alguém, se através da sua vida você conseguir fazer com que essa pessoa, por um determinado momento, ela se encha de esperança, de paz, de amor, de felicidade, que Deus possa chegar na vida dessa pessoa através da sua vida, pode ter a certeza, o dia que você precisar, Deus vai providenciar alguém para bater na sua porta. Porque a vida é assim. A vida é assim. Não cruze os braços hoje para atender alguém, porque amanhã poderemos ser nós a estar precisando e alguém cruzar os braços para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.